Oi, tudo bem? Você sabia que você foi treinado, manipulado para odiar Bolsonaro? Vou te mostrar. Tá vendo essa matéria aqui? Há um ano, Bolsonaro chamava Covid de gripezinha em rede nacional. Agora eu vou colocar a verdade pra vocês. Nunca chamou Covid de gripezinha, gente. E eu posso provar, vou mostrar pra vocês aqui agora como a mídia manipulou isso até hoje. Mano, eu tô em choque. Reparem que depois de falar gripezinha, ele fala, como bem disse aquele conhecido médico daquela famosa rede de televisão. Ou seja, ele se dirigia ao Drauzio Varela, olha lá. Muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. E antes do carnaval, quando o Bolsonaro queria proibir o carnaval aí devido a um boato de um possível vírus que estava chegando aí na Terra, veio esse famoso doutor dessa famosa televisão falar isso aqui. Esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Aí a mídia pegou somente o corte do Bolsonaro falando gripezinha e espalhou pelo mundo afora. Mano, isso virou matéria até no exterior. E aí? Você vai ficar sendo manipulado até quando? Quando que você vai acordar pra vida? Vai ter que o país virar uma Venezuela pra você acordar? Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Quer ouvir só pra você? Tá escrito lá. Pra mim, pelo meu passado atlético, pela vida que eu levo, não passará de uma gripezinha. Pra mim. E vocês ainda estão falando, pra variar, né? Falta de ar, deixa eu ver pro hospital. Eu passo mal, tá com um pouco de dor de cabeça, dor nos olhos, um pouco de febre, resfriado. Vai pro médico imediatamente. E milhares de pessoas têm se socorrido desse tratamento inicial e dão um testemunho que seguraram. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Mandetta, o cara com sentir falta de ar, ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. Se existe uma possibilidade... Vou abrir aqui agora com você a caixa preta da pandemia. Vem comigo. Fevereiro de 2020, o governo federal avisa que o vírus está chegando no Brasil e decreta emergência sanitária. Mas governadores e prefeitos ignoram o aviso e fazem o carnaval. E quando falam que esse homem aqui falou de uma gripezinha, olha aí a verdade. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Não demora muito e o STF proíbe o Bolsonaro de agir na pandemia, dando a gestão dela para estados e municípios. Lockdowns e fechamentos foram obrigatórios em todo o país. E a gente viu o trabalhador ser tratado como bandido. Onde ficar em casa é geral. Fica em casa, fique 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 em casa. Fique em casa se puder, Renata Vasconcelos. Fique em casa se puder. Eu fiquei procurando esse tal de se puder na fala inquisitiva dos artistas e jornalistas na época de pandemia. Não encontrei. Por quê? Porque aquilo não foi um pedido, não foi uma recomendação, aquilo foi uma ordem. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique 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 em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Aquilo foi uma militância para favorecer a Rede Globo e prejudicar o governo Bolsonaro. Como? Prejudicando a economia do Brasil. Em momento algum, esses artistas se importaram com o bem-estar da população.
Pelo contrário, muitos até pediram para que as pessoas ficassem em suas casas, estando no conforto de sua mansão, com festas privadas escondidas, com a empregada passando ao fundo, enquanto muita gente entrou em falência, muita gente passou fome, muita gente tirou a própria vida porque foi privada de sua liberdade por meio de uma manipulação proveniente de artistas que vivem numa bolha e só se importam consigo mesmos. Mais tarde, a própria OMS reconheceu que o lockdown teve baixo impacto na redução de mortes. E enquanto isso, o Bolsonaro estava na rua dizendo isso aqui, ó: atividade essencial é toda aquela necessária para o trabalhador levar o pão para casa. O presidente então cria o Auxílio Brasil de R$600 e salva muitas famílias na pandemia. E além da verba usual que já ia para a saúde, olha só, recursos federais são destinados ao combate da pandemia para estados e municípios. Olha o valor, mais de 100 bilhões de reais. Mas os mesmos prefeitos e governadores que fizeram carnaval agora fazem carnaval com o dinheiro do povo. Muito superfaturamento e corrupção. Hospital de campanha não teve, respiradores também nunca chegaram. O recurso é federal e foi repassado para estados e houve uma versação do dinheiro público que ele pode ou deve ser investigado por essa comissão. E mesmo de mãos atadas pelo STF, Bolsonaro leva a culpa das mortes, da inflação e da fome por essa mídia vendida. Bolsonaro sempre foi contra a obrigatoriedade da vacina. Ao ser acusado por debochar de pessoas com falta de ar, esse homem aqui estava criticando o protocolo Mandetta. Assiste aí. Tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai pra casa, quando você tiver falta de ar, você vai pro hospital. Mandetta, o cara com falta de ar, ele vai pro hospital pra fazer o quê? Pra ser entubado. Meu Deus do céu. Ele foi chamado de negacionista. A fabricante não queria se responsabilizar por eventuais efeitos colaterais. Isso também poderia cair nas suas costas. Depois foi chamado de genocida por uma eventual demora na compra dessa mesma vacina. Porém, o primeiro imunizante aprovado pela Organização Mundial de Saúde foi da Pfizer, dia 31 de dezembro de 2020. Janeiro de 2021, o Brasil começa a vacinar. O Brasil se tornou o quarto país mais imunizado do mundo. O sistema viu na pandemia, na dor, no desespero das pessoas, a oportunidade de se unirem contra o inimigo comum, o presidente. E todas as desgraças que usam para culpar esse cara foram causadas por atos que não foram dele. Mande esse vídeo para alguém que sofreu na pandemia, assim como eu. Ontem, quando foi anunciado que mais de 1.000 brasileiros tinham morrido de Covid-19 em 24 horas, o ex-presidente Lula, do PT, causou espanto ao dizer que ainda bem que a natureza criou um monstro chamado coronavírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque ainda bem